Sejam bem-vindos a mais um programa Tema Livre. E eu, hoje aqui, estou me sentindo, vamos dizer assim, um jovenzinho, tá, no esporte, que eu já não sou muito, assim, não conheço tanto, mas aqui eu estou com dois baluartes, tá, do esporte, da mídia, da imprensa mato-grossense, tá? Laércio de Arruda, nosso, né, eterno baluarte, e aqui junto conosco também, olha só, dá uma olhada quem que veio somar para poder participar com a gente aqui deste programa. Pois é. Olha aqui. Mas você sabe que esse começo seu aí, ele foi muito provocador, né, tio? Porque Laércio é meu tio. Quando eu cheguei, Laércio já era meu tio-avô. Você calcula, né? Você calcula. Engraçado, né? Quando eu cheguei, o Laércio já imperava no rádio como narrador, um extraordinário narrador que ele sempre foi. E tempos depois eu levei o Laércio para a televisão. Então o Laércio na televisão é cria do Macedo Filho. Só para você ver, né? Macedo Filho, eu estava provocando para ver se você em casa, você parava, olhava e falava assim, gente, você que é mais novo, de repente, não conhecia, você, novamente provocando. Não, mas claro, estou em 70 anos aqui, vou fazer 71 dia 1º de maio. Laércio está com 89. 74. De minuto de silêncio na beira de quadra em campo. Assim, você que não conhecia, Macedo Filho, tá? Um dos ícones também do nosso esporte, da televisão, também aqui dentro do nosso estado de Mato Grosso. E um prazer recebê-lo hoje aqui. Tá? Eu até convidei o Laércio para estar junto conosco, ele que apresenta o nosso programa Cidade em Movimento, e uma aquisição maravilhosa que nós tivemos aqui na TVG, de ter o Laércio como um parceiro, porque ele nos ensina a cada dia, né, como fazer, e com a gana, com a vontade, com a garra, que muita gente, muito garotinho novo aí não tem. Tá? E é isso que nós estamos buscando fazer aqui na TVG, valorizar aquelas pessoas que têm muito a nos ensinar e estar compartilhando com todos nós da nossa época, porque eu também não sou tão novinho, né? Eu estou com 51, né? Só uns 20 a menos, né? Uma geraçãozinha a menos, mas compartilhar conosco dessas histórias. E conversar também, Macedo, sobre essa situação comum. Você veio, você é do Mato Grosso, porque às vezes as pessoas não têm esse conhecimento. De onde veio Macedo Filho para o Mato Grosso? Como iniciou essa história sua dentro do nosso estado? Bom, antes de falar de onde eu vim, o que eu faço atualmente, o que eu pretendo fazer, eu quero me reportar. Você falou sobre o Laércio, que faz o programa Cidade em Movimento, e Laércio sempre foi tido como um grande agitador no meio da mídia, da imprensa, né? E tinha um treinador que, inclusive, treinou aqui o Operário Vazegrandense, o Juan Rolón, era um treinador argentino, e que treinou o Palmeiras também, acho que chegou a treinar o misto em Cuiabá. E ele se referia ao Laércio como fofoquerito, fazedor de fofoca, fofoquerito. E o Laércio, estou sabendo que nesta semana em Várzea Grande ele se tornou mais do que o El fofoquerito, envolvendo aí deputado federal, vereadores, enfim. Esse é o Laércio. É aquela situação, cria-se... Gente, quem não ocupa o espaço, abre espaço para outro ocupar, que aconteceu aí, inclusive essa semana, né, esses dias, referente à situação aqui em Várzea Grande, do atual, né, deputado federal, falando mesmo, Abílio Júnior, que veio fiscalizar aqui em Várzea Grande, causando um grande alvoroço aí, os vereadores bravos, por que ele está fazendo, o que ele vem fazer. Aí, e a população falando, vem cá, os vereadores não fiscalizam, está precisando vir alguém de fora, e deu um bafafá, né, senhor El Fofoquerito? Eu acho que ele está dentro daquilo que ele tem que defender. Ele é deputado federal, não é por Várzea Grande, não é por Cuiabá, é por Mato Grosso. Eu só acho o seguinte, já que ele está fiscalizando, ele está descobrindo o que precisa ser resolvido.
Então, como ele é deputado federal, pode apresentar emendas e trazer recursos para o nosso município. Só isso. Somente isso. Mas ele teve bastante votação aqui também. 15 mil votos. Então, de uma forma ou de outra, eu creio que... É um vereador. Não, a função de um deputado federal, além de fiscalizar, além de legislar, também ele consegue estar fazendo, buscando emendas de bancada, emendas dele diretamente. Ele viu que tem problemas hoje em Vargem Grande, tá? Como toda cidade do estado tem. Mas você quer ter um problema sério, busca fazer, além de cobrar, de mostrar, fazer emendas, buscar articular de forma a trazer a solução também. A gente só mostrar é bom, é interessante, é necessário? Mas também é necessário, já que está numa função eletiva aí, que possa também trazer soluções. Não concorda nesse sentido, Macedo? Concordo plenamente. Aliás, 15 mil votos que ele teve em Várzea Grande são votos suficientes para eleger 4 vereadores na cidade industrial, né? Quer dizer, ele tem toda uma gama aí, uma cancha e um portfólio para ele escrever uma história não só de envolver com o dia a dia de Várzea Grande, como também de trazer recursos, como colocou o Laércio, que é uma das funções hoje. Porque hoje, deputados, senadores, vereadores e deputados federais e estaduais, eles estão quase que obrigados, né, a serem uma espécie de parceiro de prefeituras e alguns até fazendo mais do que os próprios prefeitos dos municípios que têm pouca arrecadação. Porque essas emendas parlamentares, elas têm alimentado e sustentado muitos municípios, sem as quais não teriam condições de estarem sobrevivendo. Mas, para morrer o assunto, a pergunta que o senhor me fez foi de onde que eu vim. Eu vim de Guiratinga, sou nascido em Guiratinga no dia 5 de maio de 1952. Eu vim para Cuiabá no dia 17 de dezembro de 1970, eu cheguei em Cuiabá. Em 1972 eu entrei na Rádio Cultura, primeiro na Rádio Cultura, depois passei para a Rádio Voz do Oeste, e em 1973, na metade de 73, eu entrei para a TV Centro-América. E na TV Centro-América eu fiquei até dezembro de 1980, 82, final de 82 eu fui para a TV Brasil Oeste, que na época tinha uma programação da rede Manchete, aliás, era uma programação do SBT, que não chamava SBT, era TVS, TV do Silvio Santos, depois que ela passou a ser SBT. Mas antes, o Canal 8 foi Bandeirantes, depois ele foi TVS, depois ele passou para Manchete, depois da Manchete entrou na Bandeirantes outra vez. E foi nesse clima que eu cheguei lá, era uma televisão realmente arcaica, uma televisão que não tinha a menor condição, mas acreditei em um colega meu que era o diretor de jornalismo, Afrânio Borba de Moura, muito amigo, né? Se a gente fala dos fofoqueiros, dos agitadores, o Afrânio era uma figura fundamental, além da sua psique completamente exaltada, mas era um profissional sensacional. E acreditando nele, é que eu criei um programa na Bandeirantes chamado Polo Esportes, em 1983, que entrava no ar ao meio-dia, e na época ele pegava a TV Centro-América, porque eram só 2 canais, era o Canal 4 e o Canal 8. E com a ascensão do Polo Esportes, ele deu de chinelo, ele colocou no chinelo a TV Centro-América. Reinou por quase 12 anos, depois eu levei o tio Laércio passou a ser o narrador, ser tudo lá, ele mandava até em mim, e com a parceria do Laércio e tantos companheiros que por lá passaram, nós fizemos do Polo Esportes uma marca que ninguém que gosta de esporte esqueceu, porque o Polo Esportes quer dizer todos os esportes. Nós tratávamos com o mesmo carinho, com o mesmo denodo, e graças a isso, esse programa surpreendeu. Depois eu passei pelo Canal 10, passei pelo Canal 12, passei por todos os canais, e ainda na TBO, paralelo ao Polo Esportes, eu criei um programa chamado Sport Bar, que era apresentado na noite de sexta-feira, às 10 horas da noite, ao vivo. Já disse 10 da noite, estou fazendo redundância. Então, esse programa foi um marco também extraordinário. Na época, tínhamos 2 canais, o meu programa deitava e rolava na audiência, por onde passaram grandes nomes da música popular brasileira. E é um sonho do Twin
de ter um programa semelhante aqui. Eu, por exemplo, já me coloquei à disposição para fazer. Agora resta saber se ele vai ter peito para pular em cima. Então, eu peço para você, por gentileza, na relação de emissora que você passou, você apresentou aí uma relação enorme de emissoras, acrescenta TVG. Mas por que não? É uma das situações. Para mim, olha, acrescentar a TVG não é difícil, porque nós tivemos uma conversa ali, eu e o nosso querido Adalton, e eu fiz uma série de ponderações para ele e falei, Adalton, o principal você já tem. Você tem o apresentador que se colocou à disposição para atravessar a ponte do Rio Cuiabá e vir uma vez por semana fazer um programa semelhante ao Sport Bar aqui na TV Várzea Grande. Está tudo na mão dele agora. Eu tenho um sonho. E tenho, inclusive, o nome para esse programa. Vamos lá. É HIT Sport Show. HIT Sport Show. Ou Sport Show, ou Sport Bar. O importante é que vai ser um Poliesporte Show Bar, porque é uma mistura de tudo. É uma mistura de tudo. É uma mistura de tudo. Porque aí a gente tem que agregar o seguinte: graças a Jesus Cristo, a quem eu sirvo desde 1989, às vezes, porque a gente, como cristão, às vezes a gente confronta pessoas e a gente fala, às vezes, coisas que as pessoas se sentem agredidas, não gostam, mas você fala porque você está falando verdade, você não está inventando história. Que o importante é você, como cristão, falar e depois colocar a cabeça no travesseiro, conversar com Jesus Cristo e ver, eu errei. Ele fala, não, errou não. Você tem que ser duro em certas horas, você tem que ser duro. E eu sempre fui assim. Então eu, graças a Deus, por exemplo, empreendendo um futuro como pode ser aí avizinhar, né? Eu vou, graças a Deus, agregar, né, lá, essa experiência que a gente tem de todos os programas que eu já fiz, né? Mas agora eu quero dizer o seguinte, eu não sou daqueles que ficam olhando para o passado, não. Você sabe o que eu faço com o passado? Eu ponho ele debaixo do braço e vou em frente, mas agregando o momento, agregando a contemporaneidade. O odierno de hoje em dia. Eu não fico lá deitado no passado, vivendo do passado, não. O passado vem comigo, mas debaixo do braço, e eu somo a ele o que acontece no momento. Eu sou bem antenado. Se você quer fofocar, perguntar tudo aí, pergunta que eu sei em minúcias, em detalhes. Mas cuidado, hein, com o que vocês perguntam para mim. Porque se perguntar, responde, né? Eu posso fazer revelações bombásticas somente. Eu estava recordando aqui... O Laércio não entendeu. Você não entendeu, tio, o que eu falei. Eu entendi. Você é daquele que parte para cima igual eu. Senão eu vou falar que você já foi preso. Não, essa é uma verdade. Eu vou falar que você já foi... Você nunca falou aqui... Mas você precisa falar por que eu fui preso e quem alguém sabe, porque ele volta e meia... A volta e meia ele fica aqui falando dos outros, fazendo coisa errada, vai ser preso. Já foi preso também, ó. Foi preso em São Luís do Maranhão. Sim, senhor. Em 1985. Exatamente. Foi preso... Por culpa de quem? Culpa minha. Por culpa minha. Ele foi o grande culpado de eu ser preso. Eu e o Celso Chacon, na época. Chacon. Em 1985, o Misto disputou o Campeonato Brasileiro. Era a Série A, era a Série Ouro. O Misto disputou. Ele mais 11 times. A maior parte dos jogos do Misto foram no Norte e no Nordeste, com pequenas variações. E um dos jogos que o Misto, um dos adversários que o Misto enfrentou do grupo dele foi o Sampaio Correia, lá de São Luís do Maranhão. E a gente fazia na TBO as transmissões de todos esses jogos fora. Foi uma época maravilhosa, realmente, na minha carreira, na carreira do Laércio. E esse jogo lá de São Luís, o Laércio foi fazer a transmissão como fez. Foi 0-0 esse jogo. Foi 0-0. O Laércio transmitiu de São Luís para Cuiabá. Só que eu, que negociava as compras dos direitos das transmissões, não negociei lá de São Luís do Maranhão. E aí o Laércio foi preso. Está transmitindo o jogo sem autorização. Chegou advogado do River, do clube. O senhor invadiu a minha casa. Eu posso lhe prender. Mas eu posso lhe prender. E prendeu mesmo. Saímos do estádio meia-noite, só podemos deixar lá
Rapaz, tinha que deixar um chequetinho lá, um cheque, valor da arrecadação do Estado. Ai, Ó, responsável aí. agora nós já sabemos O motivo, né? desse motivo aí do Laércio ter sido preso, detido lá em Lá em 1985. Mas você ia falando o quê, tio? Que eu cortei o senhor, não? Cortei o senhor. Não, eu ia recordar 2 momentos importantes do programa que você apresentava, que é o Esporte Bar. Eu nunca me esqueço de 2 cantores famosíssimos aqui na nossa região, Henrique Claudinho, como também Roberto Lucialdo, e um político, que semanalmente eles solicitavam a presença no Esporte Bar. E sempre o Esporte Bar estava com a agenda cheia em termos artísticos e principalmente da camada política. Roberto Lucialdo, Henrique Claudinho, são os 3 músicos e cantores do nosso estado. E quem era político? Que pedia toda semana, eu preciso ir nesse programa. Adivinha quem é? Júlio? É aquele mais acertou em cheio. Júlio Campos, ele adorava. Porque a audiência era muito grande, né? Muito Laércio? grande, Era muito fantástico. grande. Como ele falou, nós tínhamos uma agenda de entrevistas que ela extrapolava. Então, era muita gente de assessorias oferecendo, olha, fulano quer ir e tal. E os cantores, porque era interessante, o que catapultou o Esporte Bar? Porque o Esporte Bar, em sendo apresentado na sexta-feira, às 10 horas da noite, ele podia contar com as atrações musicais nacionais que vinham para Cuiabá. Porque, normalmente, um show em qualquer clube começa à meia-noite, 1h da manhã. Então, nós tínhamos aqui a disputa do Sayonara com o Edson Figueiredo, a Panaceia com o Balu e o Edmilson Wade, e o Bataclan. O Bataclan. Então, os 3 traziam cantores de fora. Então, na sexta-feira, rivalizavam. Por exemplo, tinha um show nacional na Panaceia, tinha um no Sayonara e tinha um no Bataclan. E, às vezes, por exemplo, o nosso programa, só para ter uma ideia. Numa noite, estavam cantando na Panaceia Demônios da Garoa, que é um ícone da música nacional. E no Sayonara cantaria a Wanderleia. Então, o Edson levou a Wanderleia no programa ao vivo, para a Wanderleia cantar, dar entrevista e falar, daqui a pouco eu estou no Sayonara. E o Balu levou o Demônios da Garoa, para o Demônios da Garoa cantar no programa e falar, daqui a pouco estaremos na Panaceia. Então, o programa foi catapultado por isso. E lá passou Gretchen, passou Perla, passou Jair Rodrigues, era realmente um desfile. Verdade... Quer ver, por exemplo, cantou pela primeira vez na televisão, eles falaram para mim, a Taíde e Alexandre, uma dupla nacional hoje, cantaram a primeira vez em televisão no Esporte Bar, que eles gravaram um bolachão, um LP, e fizeram um tour pelo Brasil para divulgar. E eles chegaram aqui, o meu programa era na sexta, e eles estavam aqui numa quarta-feira. Me apresentaram eles, eu recebi o disco e tal, eu falei, olha, mas infelizmente vocês não podem cantar no meu programa, porque o programa é sexta-feira às 10 da noite. Eles falaram, então nós vamos ficar aqui, vamos viajar sábado para cantar no programa. E foram praticamente lançados aqui. Rochinol e Sabiá também, César e Paulinho, esse pessoal tudo era frequentador Macedo, do programa. que o programa Esporte Bar era um programa com atrações diversificadas. Não era somente a área artística. Não, ele era tudo. Cultural, área esportiva, área política, tudo dentro do Esporte Bar. Tudo girava em torno do Esporte Bar. Eu estava conversando com o Adalto ali, a gente falando assim do ecletismo que era o Esporte Bar, que ele saía, por exemplo, de uma entrevista de um jogador de futebol, um dirigente de futebol, passava para um médico famoso para falar de uma nova técnica de cirurgia ou qualquer coisa, saia dali, ia para um político, ia para um empresário, ia para o artista, ia para o cantor. Então, ele é um programa que girava em torno disso. Tinha aquela pessoa pintando uma tela. E era tudo... Não, tinha um artista plástico que trabalhava. Na verdade, era assim, a gente fazia um canto e o grande boom da arte plástica em Cuiabá foi justamente na época do Esporte Bar. Porque nós criamos uma galeria e fazia uma exposição de 4 quadros de um artista. E ele estava ali, os quadros dele sempre ornamentando o programa, sempre piscados do programa, e às vezes um artista que eu pedia, não, você vai pintar hoje ao vivo, vai fazer um quadro lá. O cara ia fazer um quadro ao vivo.
Então, isso aí deu uma arrancada nas artes plásticas em Cuiabá, como deu para o Rasqueado. O Rasqueado cuiabano, a música cuiabana, ela não tinha o prestígio que teve através com o Sport Bar. Henrique e Claudinho eram apenas 2 cantores da Panaceia. Aí eles gravaram um disco de Rasqueado, começou a frequentar o programa e deu no que deu. Vocês já perceberam que hoje aqui eu vou meio que entrar mudo e sair calado, porque com 2 pessoas, com o conteúdo que se tem, tá? Igual o Macedo, o Laércio, eu falei, vou ficar falando o quê? Deixa eu ouvir realmente essas histórias, ouvir de fato aquilo que já foi feito, que deu certo, foi sucesso e que nós estamos trabalhando para trazer e fazer aqui na TVG, levando para você aqui da Baixada Cuiabana, aí de Chapada dos Guimarães, Poconé, Arenápolis, Nortelândia, Juro, Ruena, Lucas do Rio Verde, aonde chega os sinais da TVG, né, nas nossas TVs locais e também da internet que nos acompanha. Então, você vai ter efetivamente, e eu acredito que nós vamos estar já construindo, já há 6 mãos aqui, esse projeto. Em breve, estrearmos aqui um programa, um Hits Sport Bar, Hits Show, Bar Poli, qualquer... Mas é o que eu tenho buscado fazer. Eu quero trazer, de fato, as pessoas que contribuíram, que têm história e têm bagagem, têm conhecimento. Porque nós temos muito a aprender e a tirar, a explorar efetivamente todo esse conteúdo que vocês têm a nos oferecer. Porque a gente tem aí muita coisa que é de momento. Acontece, a pessoa, se ele falar alguma coisa do que aconteceu lá, você estava falando 85, 70, 70 eu vim para cá, eu falei 70 eu não tinha nem nascido ainda, legal, eu estava nessa história aqui. Aí 85, eu falei, poxa, eu estava com 13 anos lá em Tangará da Serra. As pessoas hoje estão apresentando programas e eles falam alguma coisa sobre a história daquilo que ele leu ou ele ouviu falar. É diferente de você ter as pessoas que viveram essa história, que estavam lá, que conheceram, que participaram. E é isso que eu vejo que traz conteúdo, que realmente você vai poder estar assistindo, tá? Se Deus quiser, e Ele quer, porque se Ele não quisesse, nós não estávamos aqui, já marcamos, conversar, organizar, e hoje deu certo e está fazendo isso, vai ter aqui este programa para poder estar num dos dias à noite. A sugestão até foi na quinta-feira. Na quinta, né? às 8h30, né? Às 8h30. Vai ser gravado? Não, vamos fazer ao vivo. Fazer ao vivo aqui, não tem... Quinta às 8h30, até 1h30, 2 horas de programa. Mas o Tonho Laércio tocou num ponto aí interessante também, que o programa pode ser gravado e exibido não precisa necessariamente ser ao vivo, né? Ah, mas é bom. Tá tudo aí. Pensa num programa ao vivo. Olha, eu não quero saber qual orquestra que vai tocar, eu danço. O ritmo que ela pôr lá, eu danço. É que você falar de um programa também pro Laércio, olha eu sacaneando o Laércio, que vai iniciar 8h30 da noite, ele fala assim, já pode deixar o apartamento no hotel reservado, porque se eu der uma cansadinha, eu já subo e durmo. Laércio está no programa e dormir, você não pode acordar idoso assim, né, no supetão. Nós fomos numa premiação, onde ele foi, né, homenageado, inclusive, do professor Sabino, né? Sabino Bertão. Sabino Bertão foi professor, inclusive, meu. Ele foi professor meu na Escola Técnica Federal, tá, de atletismo também. E a hora que chegou umas 9h30, o Laércio já olhou para a cara e falou, gente, se não acabar, eu já estou acabando com esse aqui, que já está na hora de dormir. Mas olha... Isso vai ser muito interessante nós definirmos, mas eu acredito que no horário ao vivo... O impacto é maior, né? O impacto é maior. Vamos estudar, exatamente. Mas vamos para um breve intervalo e voltamos daqui a pouquinho... O programa tem quanto tempo? Para continuar batendo um papo sobre isso. Aqui? 1 hora? 1 hora. 1 hora rapidinho. Então nós estamos falando da 1 hora, você vai chamar um encerramento. Nada, calma. Não vai dar 1 hora ainda não, vai dar mais ou menos 30 minutos só. Mas nós vamos para o intervalo e voltamos daqui a pouquinho.
Pensou no seu seminovo perfeito com IPVA pago, bônus de R$2.000 na troca e uma parcela grátis? Pensou Unidas Seminovos. Acesse seminovos.unidas.com.br. Unidas Seminovos, seu seminovo perfeito está aqui. Quando você acredita na força do seu comércio, tudo se transforma. O seu produto quer ser visto nessa fase. Você precisa ser lembrado. Lojista, prepare sua loja, abasteça seu estoque. Coisas boas estão por vir. Atraia seu público-alvo e faça a renda girar. Pois onde circula a renda, existe vida. Invista no que você tem de melhor e descubra o poder da comunicação. CDL, com você, o comércio é mais forte. As principais notícias em um só lugar. Conheça nosso site conexãomt.com. Siga nossa página no Facebook e fique bem informado durante todo o dia. Conexão MT. As notícias que importam se encontram aqui. Uma vista inspiradora, onde grandes negócios acontecem e grandes momentos vão acontecer. Cenário de grandes encontros, na mais perfeita harmonia. Para quem tem bom gosto e faz cada minuto valer a pena. Hotel Fazenda Primavera. Desfrute de muito conforto, lazer e tranquilidade. Localizado na Serra Tapirapuã, o Hotel Fazenda Primavera dispõe de apartamentos confortáveis, suítes, salões de eventos, áreas de lazer, lago para pesca esportiva, piscinas artificiais e naturais. Contando com uma completa vista fria e comida caseira típica da região. O natural e o moderno ocupando o mesmo espaço. Hotel Fazenda Primavera. O paraíso é aqui. Telespectador do canal TV Várzea Grande, canal 16.1, 16.1. Eu estou apresentando aqui o Tema Livre, ao meu lado Laércio de Arruda, o grande jornalista Laércio de Arruda, um dos grandes narradores do futebol brasileiro. Laércio, em narração de rádio, não perde e não perdeu para nenhum dos grandes nomes do rádio brasileiro. E a TV Várzea Grande tem esse orgulho, né? Esse regozijo de possuir em suas fileiras esse jornalista sensacional. E Adalto Twin, que até já foi político, Adalto Twin, não sei se ele foi candidato a deputado, se ele foi deputado, daqui a pouco ele vai falar, um empresário bem sucedido, e que tem aqui em Várzea Grande o Ritz Pantanal, que é um hotel referência no Brasil. E, além disso, ele tem a sua Fazenda Primavera, lá perto de Tangará da Serra, lá no pé da serra, lá, que é uma coisa assim, quem assiste, quem vê as imagens, fica louco para ir. E quem vai lá fica louco para voltar depois. E muitos mato-grossenses, cuiabanos, vazegrandenses não conhecem lá o Primavera. Depois o Adaltoinho, na entrevista aqui, eu vou pedir. Adaltoinho, fala aí da Primavera, como que é lá? Eu já vou embora, peraí, eu estou saindo daqui, porque eu já perdi o posto, esse negócio, o Adalton faz, o Adalto que está fazendo o tema ali, já me derrubou, já perdi, não tem mais... Escapatória, né? Tem mais escapatória, não. Primavera é uma fazenda, né? Não, o Hotel Fazenda Primavera... É um hotel. É um hotel, ele era uma estrutura, uma fazenda nossa, um espaço que nós tínhamos para lazer da família. E aí fomos lá e construímos uma piscina, além da cachoeira, construímos uma piscina, um restaurante, uma casa, um espaço grande para a gente poder fazer, uma varanda grande. E o pessoal começou a querer ir. Vamos lá, arruma para nós, aluga para a gente. Beleza. Construímos lá uns chalés para nós. Aluga os chalés. E aí foi. Hoje são 50 apartamentos, né? 50 apartamentos. Ela montado, com a estrutura, tem 5 piscinas, com piscina aquecida. É uma estrutura bem interessante, uma estrutura gostosa, bastante os tobogãs para a criançada, é algo à parte também. E aquela natureza exuberante. É um local que quem não foi, olha, ele quer ir. E quem foi, normalmente quer voltar. O Hotel Fazenda é um local assim, ó. Até, ó, tá passando as imagens ali. Tá aí. Dá uma Coisa olhada. linda. É um local que... Mas nem, parece que tá... Eu vi essas imagens quando eu estava transmitindo alguns jogos aqui da Copa de Futebol de Salão, e eu fiquei assim, falando, mas
como que pode ter um empreendimento desse nível aqui dentro de Mato Grosso. Falar nisso, Twin, aproveitando essas imagens do Hotel Primavera, como é o turismo? Você sente que o turismo já foi incorporado ao seu? Ainda falta muito, porque se fala muito em turismo no Brasil, o governo do estado fala muito em turismo, mas tem condições, tem uma política de empreender o turismo em Mato Grosso ou falta muito ainda? Olha, eu acredito que o estado de Mato Grosso ainda tem muito para se desenvolver no turismo, tá? Nós estamos montando as IGRs, no caso, que é as instâncias de gestões regionais, e buscando efetivamente as prefeituras para poder estar junto, e aí trazendo mais recursos, capacitação para essas prefeituras. Cuiabá já fez lá, já preparou, já aprovou a lei, tá, para poder Cuiabá fazer parte da Astur, que é a IGR da região metropolitana, do qual eu estou presidente. Agora, o Leopoldo Nigro, Luiz Carlos Nigro, o vice, né? Também junto conosco, o senhor Manuel. Então, é uma equipe grande. Você é o presidente? Eu sou presidente da Astur, tá? E tem uma equipe grande, todo mundo ali junto, trabalhando para poder fortalecer esse turismo. Várzea Grande está aí, tem até dia 28 agora para poder aprovar a lei na Câmara e o prefeito sancionar para poder vir fazer parte, porque se não fizer, vai acabar perdendo a possibilidade de estar tendo acesso a esses cursos, esses recursos voltados ao turismo. Então, depende muito dessa interação ainda. Os municípios ainda não se prepararam de fato. O governo do estado faz a parte ali dele, mas pode fazer mais. Eu acredito que tem muita coisa para ser feita, porque são 4 ecossistemas dentro do estado. Exato. Né? Eu estive... Eu lembro de todo o burburinho foi criado, por exemplo, para a construção e inauguração depois do Museu Rondon, lá em Mimoso, que é uma casa assim, redonda, o trem mais bonito. E passando para pescar, além de Mimoso, eu quis conhecer. E a pessoa que estava comigo, meu companheiro de pesca, me levou. Quando eu cheguei, abandonado, mato entrando dentro, completamente zero abandonado. Mas como que se faz turismo? Você não tem infraestrutura, você não tem como manter uma edificação que se diz que se transforma numa atração turística. É muito difícil, Tuí. Você vai ter muito trabalho. Não, você pega ali e olha aquela estrutura. Eu fui lá conhecer quando inauguraram. Era uma coisa estupenda, maravilhosa, bem localizado, homenageando Rondon. O pai das comunicações. Um dos maiores vultos da nossa história. Do mundo, assim, o pai da comunicação. É algo que a gente vê hoje ali, a gente não entende. Aqui mesmo, vamos colocar as coisas simples. Cuiabá, Várzea Grande, o turismo receptivo. Você quer, o pessoal que gosta de visitar as igrejas e tal, você tem condição, você tem horário, está lá, tal hora, assim, assado, de tal hora, para você fazer visitação. Você tem, o Museu do Rio, está aberto, mas tem-se um trabalho voltado a isso? Infelizmente, assim, está ali, mas está solto. Museu da Caixa d'Água, Délia, você tem aqui as igrejas aqui em Várzea Grande, lá na Passagem da Conceição, está lá parada, fechada. Aqui perto do Fiotão, são igrejas fechadas também, tá? E igrejas históricas. Tem que se trabalhar, tem que mudar. O pessoal fica assim, peixe, é o peixe. Legal. É melhorar ainda mais a estrutura das nossas peixarias, os trabalhos para receber esse povo que vem de fora, é fazer o turismo interno, é vender Cuiabá e Várzea Grande como destino para o nosso interior do estado. Então tem muita coisa a ser feito ainda, mas depende de união de forças entre todos nós, os empreendedores, né, empresários do turismo, as prefeituras municipais e o governo do estado, para poder fortalecer e gerar de fato renda cada vez mais. São 52 segmentos de mercado que estão envolvidos dentro do turismo. Você vai, é restaurante que está movimentando, é locadora de veículo, é combustível, é hotel, é hortifruti granjeiros, e aí você vai, é aviação, você movimenta eventos, você movimenta muitos segmentos
que geram emprego e geram renda, geram recursos. Nós estamos com o aeroporto aqui. Você me perguntou, eu vou... Rapaz... vai embora, o aeroporto, essa internacionalização do aeroporto, até hoje não saiu. A guisa de adicionar mais um ingrediente para a sua reflexão, para a sua análise, eu visitei agora 2 vezes seguidas. Primeiro eu vi, achei uma coisa maravilhosa, depois eu fui levar minha esposa, que eu falei, olha, eu vi algo lá em Várzea Grande, eu quero que você vá comigo para você ver. Levei minha esposa para ver. Não foi bom sucesso, muito pelo contrário. Eu estive em Bom Sucesso também, achei que tem mais propaganda, Bom Sucesso é mais propaganda do que efetivamente aquilo que ele oferece. Eu também levei minha família para comer um peixe, para conhecer essa região do peixe de Bom Sucesso, e me decepcionei. Eu vou falar claramente aqui, eu me decepcionei. Eu achei que era melhor, porque você entra nos lugares, os lugares não estão muito preparados para receber. Estou falando de alguém daqui, acostumado com o simples. Calcula um turista. Então, o que eu ia falar, que eu levei minha esposa para conhecer, é aquela orla feita pela prefeita Lucimara ali, do lado de cá, na Alameda Júlio Miller. Que coisa linda, 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 linda. Porém, é uma rua, está na beira do rio, logicamente, mas precisa se criar uma maneira de atrair as pessoas da própria Várzea Grande para ir lá. Está completamente abandonado o trem, tem lá um negócio de cultura, não sei o quê, toda vez está fechado, não funciona. Ela não funcionou ainda. Não funcionou, quer dizer, o Várzea Grande precisa conhecer a beleza que é aquilo ali, a área de lazer que é aquilo ali. Então precisa alguém levar, fazer show, fazer exposição, fazer barraquinha de alimento, não sei o que eles vão fazer. Tem gente que é paga para pensar, então pense em dar vida àquilo ali. A construção está linda, bonita, tem que manter, tem que manter, e agora o Rio Cuiabá está cheio, é uma vista para você contemplar o Rio Cuiabá. Dá uma olhada. Não, mas isso é coisinha. Ele começou a ter alguns detalhes. Não, é lindo, esse trem aí é muito bonito. Falta o quê? Falta... Porque toda edificação que você não ocupa, ela depreda. Ela Exato, dá uma olhada da forma que está. Exato. Aquilo que você está falando. Mas olha, se você for lá, Tui, ela está legal. Isso aí é 0,5% de degradação, se você pensar. Ela está abandonada. Precisa o quê? Dar vida para o funcionário, para a Secretaria de Lazer para realizar eventos, para a Secretaria de Cultura para fazer lá o quê? Uma barraquinha de hot dog, sei lá, o Festival do Hot Dog, os 100 melhores fabricantes de hot dog de Várzea Grande lá. Pô, pega os 100 caras que faz cachorro quente e vem gente de Cuiabá falar, eu vou lá, pô, tem 100, são os melhores, vamos ver. Tem que agitar para melhorar. Sei, ó, você falou, nós estamos mostrando aqui. Por quê? A estrutura foi montada, foi construída, é uma estrutura bem feita, muito bonita, perfeita, porém, não está sendo utilizada. Está abandonado, e tudo que fica abandonado sem utilização sem manutenção, ele vai acabando. Porque se você viu, começou a trincar, começou a dar infiltração, você já vai lá e conserta, porque está em uso. Aquilo ali é... Então, vou ser mais rígido, é 1% do que está lá. Tá bonito, pista para caminhar, para brincar, para criança brincar de bicicleta. O que eu estou falando é que tem que ter eventos. Faça eventos, dá vida, leva o povo para lá. A área de contemplação, agora passei lá, o Rio Cuiabá está cheio. É lindo você contemplar o Rio Cuiabá de Várzea Grande, olhando para a capital. É muito bonito. No ano passado, Macedo, aqui no pátio do Ritz Hotel, teve uma feira esplendorosa. Uma feira turística, lembra, Adalto? Que foi feita com parceria com a própria Prefeitura de Várzea Grande. Foi um show. Vários expositores que poderiam estar ocupando o espaço da Orla de Várzea Grande. Isso foi ano passado. Ano passado aqui podemos fazer, inclusive. Nós estamos conversando para poder voltar a fazer aqui uma segunda edição daquela feira de turismo, mas por que não organizarmos e fazermos com a TVG junto, tudo lá na Orla. Dá uma destinação. O Macedo realmente está coberto de razão ali. Dá uma destinação. Você olha lá aquele outro lado, assim, de frente, onde Cuiabá fez aquela estrutura, eles deram uma revitalizada também na Orla
por lado ali perto do Atacadão. Ampliaram ali. Ampliaram. Ficou bonito. Está muito bonito. Ficou muito bonito. Iluminação, gente, é uma das coisas assim, se você fala um espaço para à noite as pessoas irem, tem que estar muito bem iluminado. É uma das coisas que falta trabalhar aqui. Isso eu estive vendo, normal lá, tem que, prefeito Calil, mete lá, organiza, ilumina aquilo, traz efetivamente uma situação da população estar utilizando aquele espaço. O prefeito chama lá, quem que é o secretário de Cultura, de Turismo do município? Vem cá, lazer, vem cá, esporte, cultura, vem cá. Eu quero em 24 horas um plano de ocupação daquela hora. É o Charles Caetano, que está como secretário de Turismo. Chama ele lá e fala, olha, eu dou 24 horas, eu quero um plano de ocupação, eu quero vida lá na orla, lá da Alameda Júlio Miro. Dou 24 horas, se você não trouxer, não precisa nem vir aqui mais que eu vou nomear. Essas imagens, mas ele é só negócio de... Ele é indicação do Fábio, Fabinho. Então, assim, Laércio, não vai ter condição de chegar e mandar embora. Laércio de Arruda, nós sempre tivemos muitos debates, principalmente na área do esporte. E Laércio sempre teve uma temática, uma tese que ele sempre defendeu. O cara estava falando muito de esporte, papapá, palestra. Aí Laércio olhava e falou assim, teórico. Teoria não leva a lugar nenhum. O que leva é prática. Laércio sempre foi um profeta nisso, falando, isso é teórico, não vai para lugar nenhum. E não ia mesmo. Vai o pé de boi, é o carregador. Lá em Cuiabá, pegando isso aqui, só para achar uma linha de raciocínio, você pegar, por exemplo, na área do esporte que nós tínhamos, de lazer, nós tínhamos os pés de boi lá, fantástico, né? Fantástico. Os camaradas que era para pegar e derrubar mesmo. Para pegar e derrubar. Sabe quem que estava na minha recepção lá dos ex-atletas, lá em Cuiabá? Estava o professor Oswaldo Silveira, o Bodão, que lá conhece muito, estava o Carlos Fernandes. Eles que estavam na repetição. O Carlos Fernandes, que foi o coordenador da Copa aqui, da TV Várzea Grande, realizada, por sinal, um sucesso extraordinário no Fiotão. Só que, agora já estamos mudando de tema, já estamos entrando no outro daqui. Você viu como que o futebol de salão é forte? Com certeza. Quantos agregaram de times? Mas aí não teve, por exemplo, eu sei que vocês podem até me questionar, eu acho que não teve o sucesso de público que poderia ter. Você sabe por quê? Porque o nosso futebol de salão, ele caiu tanto, porque o futebol de salão daqui, ele era agregado ao de Cuiabá, e nós tínhamos, inclusive, a Copa Integração dos principais times de Cuiabá com os times de Várzea Grande. E aqui nós tínhamos mais de uma dúzia de times com torcida, tio. Que a gente pegava o ginásio Fiotão, não esse, o anterior, e abarrotava de gente nos jogos entre Cuiabá, na Copa Integração, que era uma provocação, que era uma grande provocação. Então, volta naquela Copa, Dalton. Aquela Copa ali, um pontapé para recuperar o futebol de salão em Várzea Grande. Já está no projeto, a segunda Copa Empresarial vai estar saindo em breve. Nós começamos já a estar divulgando as datas, abrindo inscrições. Nós estamos já em andamento nisso, né? O Laércio e o pessoal está... Eu, inclusive, narrei uns 2 ou 3 jogos. Pode preparar para você narrar de novo. Eu estava numa situação entre família, não a minha família, mas de pessoas ligadas, né? E que estava me chateando muito, porque, quer queira ou não, as pessoas que você ama, quando elas padecem, você sofre também. Então, psicologicamente, eu não estava legal durante a realização dessa Copa. Espero que na próxima esteja, para eu cumprir realmente a tabela, viu, tio? Inclusive, eu estava reaprendendo, né? Eu sei que você e o Twin tiveram reunião aqui, vão analisar a narração de Macedo, mas não chega nem perto do que foi, acabou o homem. Eu estou sabendo de tudo aqui, meus olheiros já falaram. Mas, só assim, para fechar a questão do turismo, o Charles Caetano, como secretário de Desenvolvimento Econômico, Turismo de Várzea Grande... Caetano é um procurador? Era procurador? Já foi procurador, já foi deputado, vereador também e tal. Mas, como secretário, realmente se organizar mais, trabalhar melhor essa questão dessa secretaria. Você quer falar que ele não faz nada, Twin? Fala logo, não. Essa interação. Fala que o Charles Caetano não faz nada. Não falei que não faz. Não, eu estou falando, porque então, tá bom. Você tá aí
navegando, pisando em ovos, pisando em brasa, então o camarada tem que fazer, tem coisa para fazer. Essa cidade aqui tem que pegar Buscar fogo, estar cara. efetivamente aqui, ó. É. Por exemplo, conversando de fato e colocando em prática. Porque às vezes a gente conversa, que você acabou de falar. É muita a gente teoria. conversa muito, faz teoria, mas não vai para a prática. Teoria, vai procrastinando amanhã, depois não vou fazer, porque vou fazer. Rapaz, tudo que você vai fazer, faz agora. Aí eu vou fazer isso, então corre e faz. Eu fiz 2 grandes eventos esse ano, no prazo de 30 dias. Eu fiz o Prêmio Cidade de Guiratinga, lá na Taberna, coloquei 126 pessoas lá, e depois eu fiz agora do esporte, coloquei 132, com 40 que não foram, inclusive tinha o Laércio. Se os 40 que não apareceram tivessem ido lá, tinha lotado total. Não ia caber lá dentro. Lá. Mas por quê? Em 30 dias, eu fiz 2 grandes eventos. Porque vamos fazer, então vamos fazer, vamos correr atrás. Tem negócio de amanhã, depois não existe amanhã, cara. Não existe amanhã, não existe 8 horas da noite, não existe 6 horas da tarde, não existe 4 horas da tarde, não existe, tudo é agora. Então vamos fazer, o plano é esse, quais são as pessoas que podem ajudar? Então vem cá o Laércio, vem cá o Tuí, vem cá o Daniel, então o negócio, o Laércio, você vai fazer isso, você vai fazer isso, e amanhã vai acontecer. Acabou, é assim. Beleza, tá dado o recado. Ó, Macedo Filho, tá? Dando recado aqui, referente ao turismo aí pro Charles Caetano, tá? Uma pessoa, assim, de trato muito bom, tá? Inclusive, nós estamos falando de uma coisa. Do gestor. Não, nós estamos falando de um setor, nós estamos falando só da Alameda Júlio Miller. Mas o que não tem em Várzea Grande? Cara, essa cidade aqui era para ferver de tudo. Cara. A famosa cidade industrial que está já meio que precisando voltar a ser a cidade industrial, porque não está mais não. Secretaria de Cultura e Turismo, vou falar uma coisa aqui audaciosa. Você vai guardar a devida proporção de habitantes e de município, guardando as devidas proporções. Secretaria de Cultura, de Esporte, Turismo, Esporte, Lazer e Turismo, de Cuiabá e Várzea Grande, somadas, não chegam nos pés da de Guiratinga, minha cidade, que tem 12 mil habitantes. Estou falando guardando as devidas proporções. Você não tem ideia do que aquele pessoal faz o ano inteiro. O que eles fazem o ano inteiro, o calendário. A cidade ferve, a gente que vai de Rondonópolis, vai de Primavera, vai de Cuiabá, vai de Alto Garça, vai de Tesouro, e o município ferve, porque o povo não para. No ano passado, antes de finalizar o ano, eles criaram um tal de... Lá tem um distrito, que chama-se Vila Nova, Coreia, e eles criaram um tal de Fest Mix. Pegaram todos os cantores de Guiratinga, todos, e levaram lá para o distrito, para essa tal de Coreia. Já entrou no calendário desse ano, vai acontecer outra vez, porque é uma coisa fantástica. Então os caras não param, vão lá fazer estágio, perguntam, o que vocês fazem para aumentar aqui? Aí depois você só multiplica, você deduz o tamanho do município, né? E você acrescenta, você só vai quantificar mais. Aqui é para atingir quantas pessoas? Aqui é para atingir 3 mil, 5 mil pessoas. Então, em Cuiabá, vai ser para atingir aqui, 50 mil pessoas. Só quantifica isso. Mas o entusiasmo, a programação, a criatividade é exatamente a mesma. Fica aí, então, a sugestão de fazer um curso, uma pós-graduação em Guiratinga, Adalto, de como fazer. Adalto, como vai funcionar. Adalto, eu fui 2 vezes falar com o secretário de Cultura e Esporte de Cuiabá, Aloysio Leite. Cara, não dá para você conversar com um cara daquele não, cara. Vai para onde? Para onde que vai a cultura, o esporte de Cuiabá? Não tem. Se como prefeito não vai para lugar nenhum, você calcula a cultura e esporte, que é o último ovo que o capeta colocou em termos de administração pública no Brasil inteiro. O último ovo que o capeta deixou, a administração pública, para municípios e para Estado também, é esporte e lazer. E cultura não tem outra coisa. Você vê os poetas de Cuiabá, a romaria que eles fazem, o que eles fazem para editar um livro.
camarada fica 2, 3 anos criando um livro com a história, com detalhes, com minúcias, depois para editar. O que ele vai fazer? Eu estou, por exemplo, terminei, não é de revisar, eu não sou revisionista, eu não tenho nenhuma capacidade para isso. Por ser muito amigo dele, ele pediu, Macedo, dá uma lida nesse boneco do meu livro. O boneco é quando você está preparando, né? Chama Causos e Coisas de Cuiabá. Causos, coisas e curiosidades de Cuiabá. Do grande imortal da Academia Mato Grossense de Letras, Moisés Mendes Martins. Nossa, acabei de ler. O Moisés não sabe para onde ir. Como que eu vou editar isso? Não tem cabimento, cara. A Secretaria de Estado tem que chamar o cara pela madrugada, escreve que a gente quer publicar, a gente vai mandar publicar. Não, é o contrário. Os caras choramingam, aí o camarada vai lá na secretaria, ou do município, do estado, não sei como funciona isso, abre um edital lá, o Laércio tem uma obra maravilhosa em qualquer área, estou falando aqui em qualquer área, aí o Conselho Estadual de Cultura reúne, é ele que decide se aprova ou não aquele projeto. Aí ele olha lá, não, mas esse projeto aqui não me interessa, não. Que deveria aprovar, mas aprova uma porcaria que você não entende por quê. Aprovou aquela porcaria lá, e esse aqui, que é fundamental, não aprovou, mas não tem justificativa. Tem algum motivo, né? A gente sabe que tem, né? O pessoal só não usa a lógica certa para as aprovações, mas vai lá e aprova aquilo que é o melhor ganho que se tenha ali para o contexto. Então, infelizmente, isso acho que tem que mudar, tá? E depende dessas situações, de estar falando, de estar mostrando. E não muda, história, Toinho, não vai mudar nada. Tá? Pegar a história, as pessoas que estão mostrando a história do Estado, quem vai contar de fato porque vivenciou ou porque estava lá. Porque hoje você pegar e ficar só fazendo de hoje para frente, vamos fazer o seguinte, beleza, tem que fazer show, tem que fazer isso, fazer aquilo. Agora, recurso destinado, às vezes, para eventos, vai movimentar, vai. Quantos outros você conseguia fazer menores, que movimentaria muito mais do que aquele que você vai levantar um volume extremamente grande e movimenta muito pouco. Então, é análise, é esse conselho que tem que ser feito. Mas vamos assim... Posso fazer uma pergunta para lá? Já está terminando o programa. Tá. Você fala demais também. Você precisa falar menos. Sou eu. Tio Laércio, eu tenho uma curiosidade. Como que o senhor começou no rádio? Eu nunca ouvi essa história, cara. O senhor começou no rádio, comecei no rádio... Você descobriu um radialista. Como que foi? Eu comecei no rádio pelas mãos do ex-reitor da Universidade Federal de Mato Grosso, Gabriel Novice Neves. Sabe onde eu narrei a minha primeira partida? No Hospital Adalto Botelho. Não é que eu estava doido, não. É que havia uma partida de futebol de salão na quadra externa do Hospital Adalto Botelho, e o Gabriel Novice Neves, que era reitor e era diretor do Hospital do Adalto Botelho, ele me levou, você vai ter que narrar um serviço de alto-falante interno. E eu narrei o jogo. De lá ele me trouxe para a Rádio Cultura de Cuiabá, da Galdino Pimentel, de onde eu fui mandado embora por um cidadão que um dia passou a ser o meu comentarista, Emerson C. de Matos. Ele mandou fazer um teste no estúdio de gravação da Rádio Cultura, e quando eu terminei de fazer o teste, ele falou, pode arrumar outro emprego, para isso você não serve, mandei embora. Um ano depois, ele era meu funcionário e era meu comentarista, porque eu passei a trabalhar com o saudoso Ivo de Almeida, o maior narrador que o Centro-Oeste brasileiro já conheceu. Que beleza. E foi com ele que eu vivi também uma grande epopeia, como eu vivi aquela que você me prendeu lá em São Luís do Maranhão, em transmitir um jogo de cima do Ginásio Brasil, onde hoje é a Corporação do Corpo de Bombeiros... Você estava naquela lá em cima? Eu estava naquele jogo, eu fui impedido... A sorte é que você era magrinho, né, Laércio? Se fosse hoje, ia... E o Rubem dos Santos, finado Rubem dos Santos, pagava os moleques para soltar o fogo do nós. Acendia o foguete e tocava a nossa direção. E nós transmitimos de cima do telhado do Ginásio Brasil. Essa história é conhecida. Você sabe dessa história? Sei, a história é fantástica. Olha... Então não puxa para fogo no circo, viu? Tá vendo? Mas tem mais fofoca lá, essa eu não vou contar porque não dá mais tempo. Tem umas cabeludas, né? Tem cabeludas aí. Mas nós vamos ter bastante tempo
para dentro... Agora eu vou perguntar para você, depois outra oportunidade, como é que ele conseguiu derrubar o saudoso Luciano do Vale numa mesa redonda na Globo aqui em Cuiabá? Estas e outras, Engraçado, nós vamos né? estar conversando lá dentro do nosso programa, né? Deixa eu te falar um negócio. É uma lenda, que se criou um misticismo, uma lenda, na minha saída da TV Centro-América em dezembro de 1980, quando o Brasil jogou contra a Suíça aqui. Se criou uma lenda, porque no instante que se comentava, fofocava tanta coisa, o Luciano do Vale estava na minha casa comendo um pacu assado. Nós estávamos na mesma mesa. Eu me lembro como se fosse agora. O Luciano do Vale falou: Macedo, você teve lá um entreveiro com o... chamava Antônio Carlos Moreira Turqueto, era um cara que é casado com a filha do ex-Zaran, e que, sei lá onde é que anda essa figura aí. Esse camarada, eu tive uma discussão com ele, saí da televisão, e fui embora. E ele me deu, não, então eu tive que dar uma carta de demissão. Eu falei, me dê, eu tenho a carta até hoje, quem quiser ler está lá em casa, tem a carta lá. Aí, nós fomos para casa, o Luciano do Vale foi, nós fomos para casa, assamos um pacote, estavam comendo lá no quintal da minha casa, e o Luciano do Vale falou: Macedo, rasga aquele trem aí. Eu fiquei, não, rasga esse trem do Caio. Pode rasgar que eu vou lá agora conversar com o Caio para continuar lá. Eu falei, não rasga não. E foi a melhor coisa, foi um presente que Deus me deu. Um presente que Deus me deu foi a minha demissão da TV Centro-América. Porque se eu tivesse continuado na TV Centro-América, até hoje, eu não tinha uma casa para morar. Porque aquela empresa é só para escravizar funcionário. Paga muito mal. Graças a Deus eu saí, aí que eu fui conhecer quem que era o Macedo Filho. Vendedor de propaganda, criador de programas e tanto assim. Graças a Deus eu tenho a minha casa própria, tenho a minha vida que Deus me deu e de maneira extraordinária. Se eu tivesse continuado lá, estava lá até hoje. Sem fazer nada, sem ganhar nada. O bom mesmo, ó. Iludido. O bom mesmo, sabe o que é? É na TVG, viu? TVG o pessoal aqui ganha. Mas ganha. Aqui, assim, ó, Rapaz, bambu, aqui é aberto. Pra você ter uma ideia, eu estava conversando ali com o Tuinho sacou, tá lá no cheque, tá aqui. Assinou um cheque branco, pôs no meu bolso, tá aqui. Você põe aí quanto que você quer ganhar. Eu falei, não. Na verdade, ele não quis fazer, eu já peguei o CPF dele lá que eu pesquisei. Primeiro eu quero trabalhar. Peguei o CPF dele, serviço. Já fiz uma transferência num Pix, num valor bem acima. Falei assim, ó, o que você não quiser, daí você transfere de volta. Manda de volta. Né, seu Laércio? Pensa num lugar para ganhar dinheiro, hein? Ah, Laércio. A gente pode até não ganhar muito dinheiro aqui não, mas a diversão é... O fundamental é a paz de espírito, né? O importante disso tudo, no contexto da TVG, eu vou fazer uma colocação só. É a liberdade que você tem de trabalhar. E a outra coisa, a liberdade de expressão. Eu já falei tanta coisa aqui que o Twitch encostou ali, mas ele você segurou tem liberdade a de expressão aqui. Eu já disparei aqui, esse não pode voltar. Não é qualquer cidadão que vem aqui para te incriminar. Nós temos liberdade aqui de trabalhar e também no falar, no conduzir aquilo que nós estamos apresentando. Na verdade, por exemplo, eu não critiquei nada aqui, nem figura de Várzea Grande. Eu apenas coloquei ideias, né? Coloquei ideias que se a prefeitura abraçar a ideia minha. Tem tanta gente com ideias maravilhosas, mas que abrace ideias que possam fazer com que o município ganhe, que a população do município também ganhe em todos os setores. Porque eu tenho certeza que há muitas carências, Várzea Grande tem muitas carências. Várzea Grande só não perdeu a condição de cidade industrial por um milagre. E se Várzea Grande não acordar, ela vai perder para Rondonópolis. Tem que acordar, dar uma sacudida. Isso aqui é uma cidade muito legal, muito sensacional. Olha, vou falar para ti, o pessoal lá dentro ainda não falou, né? Já deu tempo, mas eu tenho um relógio aqui interno, assim, me olhou, eu falei, gente, eu tô achando que nós já passamos do tempo nosso aqui, mas, olha, vou falar para vocês, um prazer recebê-lo, tá, Macedo, tá aqui junto, Laércio Arruda, e as portas da casa é a nossa casa, TVG, o Laércio já sabe disso, ele não tem aqui ao dono da televisão, não, eu sou
um apresentador a mais quando eu estou apresentando, quando eu não estou mexendo. Ô, Laércio, Adalto, pode, não pode? Laércio, você decide. É você sabe o que fazer. Não precisa ficar passando para mim, faz assim ou faz assado, isso você pode, isso você não pode. Algumas pautas meia pesada, meia coisa, ele fala assim, Adalto, o que você acha disso? Nós trocamos uma ideia, mas ele tem a liberdade. Porque é assim que se faz, é pegar as pessoas que sabem fazer. Você pode abordar tudo na televisão. É a maneira de abordar. Você pode criticar, mas a crítica ela tem que ser coerente, ela tem que ser ponderada, ela tem que ser construtiva. Criticar por criticar, não. Você tem que criticar, principalmente o administrador público, mas você tem que mostrar qual a diretriz, mas não só a sua diretriz. Você faz um apanhado de várias ideias, de várias opiniões, e aí você forma uma opinião que não vai ter por onde ele não aceitar. Porque se ele for buscar ali, ela já está encaixada nessa. Se ele buscar ali, ela já está encaixada nessa posição. Isso que é importante, ter as pessoas que têm o conhecimento e sabem fazer. E faz exatamente sem aquela situação, eu vou bater nisso, eu vou cobrar daquele. Não, eu estou cobrando posições e não pessoas. E é isso que a gente tem buscado sempre estar fazendo aqui, dentro da coerência, dentro do Cidade em Movimento e das programações nossas. E vai continuar sendo assim também no nosso Tema Livre, dentro do Hits, Sport Bar, Show, Poli, né? E nós vamos estar colocando no ar. E eu quero deixar o espaço aberto para poder estar aí... Telefone de Laércio aí. Acho que o Laércio resolveu deixar o telefone... Né? Isso aí não é telefone, é serviço de alto-falante que ele faz lá em Chapada, nos Guimarães, está rebobinando aqui. Depois de 94, a audição não é muito boa. Depois dos 94, né? 94 anos, tá novinho, seu Laércio. Poxa vida, o pessoal fica aí falando que ele deixou o telefone, ligou e tocou alto ali. Mas tá bom. Tá. Mas deixar o espaço aberto para as considerações. Eu agradeço. Antes de você terminar, eu já quero agradecer. Realmente foi um papo muito agradável. Sempre que você me convidar, eu estou à disposição. Agora vamos amadurecer nessa ideia aí. Só que eu tenho um amigo, o Joaquim Arruda, que ele fala assim, ó, nós somos velhos, quando a gente tiver um projeto, não demora muito para tirar do papel, não, porque o tempo é rápido, senão o seu tapete é puxado, no sentido de ir para baixo da terra, né? Mas eu estou à disposição. Sempre que alguém que você convidar não puder vir ao programa, você liga para mim que eu venho. Aí conversa à vontade aí. Falta de conversa, de diálogo, de conversa, de assunto, não é não, hein? E olha, nós não falamos sobre futebol, sobre operário, nós não falamos sobre essas coisas, né? Não falamos. Mas nós vamos falar. Olha, agradecer a sua presença junto conosco aqui do Laércio, Arruda também, nosso baluarte, e principalmente a sua companhia e a sua audiência que nos assistiu. E falar que nós temos sempre um encontro marcado aqui na sua TVG, nos nossos programas, seja o Tema Livre, Cidade em Movimento e todos mais da nossa grade. Daqui uns dias, se Deus quiser, o Hits Sport Bar, para que nós possamos estar interagindo, seja aqui na Baixada Cuiabana, seja com todos aqueles que nos assistem pelo estado afora, pelo Brasil e mundo, pelas redes sociais. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.